Imagina a situação de você se programar toda para cortar o seu cabelo. Criou vários cenários para esse momento tão esperado, que é cortar o cabelo, né? A gente tem muita expectativa, mas no final não é nada daquilo que você imaginava. O que acontece? Você se frustra. Que é isso que acontece, né? E o que tem de gente passando por isso não é pouco, não. Então eu decidi falar sobre isso nesse vídeo, hoje. Vamos lá. Oi, gente! Sejam todos e todas muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aimee e hoje eu decidi falar sobre um assunto que eu tenho conversado bastante com algumas pessoas, que é a frustração, né? Que é o controle sobre a frustração. E como estudo de caso, eu vou colocar aqui o meu corte de cabelo, que foi uma experiência um pouco frustrante pra mim e, enfim, queria compartilhar aqui. Vamos lá. E só pra contextualizar vocês, eu decidi cortar o meu cabelo porque o último corte que eu fiz foi há um ano atrás e eu fiz um corte reto, né, sem camadas, justamente para deixar ele crescer, né? Eu queria deixar o meu cabelo, quero, na verdade, deixar o meu cabelo crescer, para saber mesmo até onde meu ciclo, né, capilar chega, né? Minha questão genética. Só que o meu cabelo, conforme ele vai crescendo, ele vai apresentando a destoância das texturas. Meu cabelo tem várias texturas aqui, e aí vai destoando e começou a me incomodar. Eu fiz algumas pesquisas pra saber, né, em qual salão eu poderia cortar. Perguntei pra algumas pessoas que eu já conheço, que tem cabelo crespo, que sabe que é difícil, né, encontrar profissionais que cortem o cabelo crespo de forma bacana. E fui no salão. E aí, gente, eu levei pro cabeleireiro essa referência e eu queria muito que o meu cabelo não ficasse Chanel de bico, mas que ele tivesse um corte onde não fosse tão reto, sabe? Mas eu não queria um Chanel de bico. E aí ele começou a cortar o cabelo e eu fiquei olhando pro espelho e vendo o corte. Eu falei, gente, tá ficando muito diferente. Só que eu tenho uma mania de acreditar no trabalho das pessoas e talvez eu tenha a sensação de que se eu falasse alguma coisa, eu estaria invadindo o lugar dele de profissional, sabe? Eu tenho esse problema. Então eu fiquei na minha, falei, eu vou deixar ele fazer o trabalho dele, e foi o que aconteceu. Ele começou a cortar, eu comecei a observar que tava ficando um pouco diferente daquilo que eu já havia pedido, mas como ele falou, não, eu acho que esse corte vai ficar mais harmônico com o jeito que o seu cabelo tá, por conta da textura e tudo mais. Enfim, deixei e saí desse jeito aqui do salão. Eu realmente fiquei bastante incomodada, não com o trabalho do profissional, mas de como foi feito e a finalização com um pouco creme. E eu falei com as pessoas que estavam lavando o cabelo que eu gosto do meu cabelo com um pouco mais de creme, com um pouco mais de definição, não necessariamente definidinho, mas com um pouco mais de definição e volume, né, as duas coisas. E aí, depois que eu cheguei em casa, eu ainda dei mais uma olhada, enfim, ainda tava num processo de entender o que aconteceu, que eu não tava entendendo ainda o que tava acontecendo no meu cabelo, por que o profissional fez isso. E aí eu fiquei ali, né, enfim, chorando pitangas, foi horrível, foi muito ruim. Mas enfim, passou, absorvi o que tinha acontecido, né, eu sou uma pessoa que precisa de um tempo pra absorver as coisas, eu demoro um pouquinho mais. E aí, eu pensei em algumas coisas. O primeiro ponto é que aqui eu não tô falando do corte, né, do profissional, não tô falando do cabeleireiro em si, nem do salão, tô falando de como eu me senti, né, com a técnica, com a forma que eu fui, né, conduzida, enfim. Mas uma coisa que eu acho que é importantíssima a gente pensar é que nem sempre a gente consegue lidar com a atitude das outras pessoas, né? A gente consegue lidar com o que a gente faz com aquela atitude, né, que aquela pessoa teve. Trazendo pra minha realidade, né, porque aconteceu, eu não consigo controlar o corte, né, o que o profissional fez no meu cabelo, porque não depende de mim, sabe? Agora, eu não posso deixar que isso influencie a minha vida a partir do que aconteceu. Faz sentido? E, além disso, é completamente normal a gente se arrepender de ter feito alguma coisa, que nem sempre é por impulso, né? Eu pensei, eu pesquisei bastante antes de tomar a decisão de cortar, mas eu me arrependi, né? Acontece, né? Eu me frustrei com essa situação, né? De como foi feito e tudo mais. E, geralmente, quando a gente cria uma expectativa sobre a atitude de uma outra pessoa que não seja nossa, a gente tende a se frustrar mesmo. Só que eu preciso trabalhar a minha expectativa, porque toda vez que eu deposito no outro a responsabilidade de me agradar, digamos assim, de fazer aquilo que eu imaginei, do jeito que eu imaginei, exatamente como eu imaginei, eu vou me frustrar.
E aí eu até lembrei de um livro que eu li uma vez, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Acho que é assim mesmo que fala o nome dela, eu vou deixar aqui na descrição, pra vocês lerem, né, se vocês tiverem curiosidade. E ela fala muito no livro sobre essa questão da gente ser vulnerável, né, da importância da gente abraçar a nossa vulnerabilidade e entender que tem coisas na vida, que acontecem na nossa vida, que não tem como a gente controlar, mas tem como a gente reagir a essas coisas. As pessoas vão machucar a gente vai se decepcionar, a gente vai se frustrar, mas como eu lido com isso, né? E como eu talvez não crio tanta expectativa sobre as outras pessoas ou sobre coisas que eu não consigo, não tenho controle. Aí você pode me perguntar, Aimee, mas aconteceu e eu não tô sabendo lidar com essa situação, o que que eu faço? Você tem duas opções, chorar pelo leite derramado, e eu chorei, tá? Eu chorei, mas eu chorei muito pelo leite derramado, me arrependi demais, mas enfim. E a segunda opção é ressignificar, sabe? Entender o que você pode fazer a partir disso, sabe? O que eu posso fazer pra resolver, pra melhorar. Porque ficar chorando eternamente pelo leite derramado não vai resolver a sua questão. Entender que o seu cabelo vai crescer, de que daqui a pouco você vai se acostumar com o novo corte. Entender que dependendo do corte que eu faço, ele me aproxima ainda mais da minha ancestralidade, meus cachinhos, né? Meu cabelo crespo fica mais evidente. E talvez seja isso que me causa um estranhamento. Enfim, a gente tem que começar a observar mesmo os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e racionalizar e ressignificá-los, né? E aí, finalmente, finalizei meu cabelo, deixei ele do jeito que eu gosto, né? Enfim, finalizei da forma que eu gosto, com os produtos que eu costumo usar mesmo. E esse é o resultado do meu cabelo. Contem aqui nos comentários se vocês já tiveram alguma experiência parecida. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de se inscrever no meu canal, de curtir, de comentar e de compartilhar com alguma amiga que possa ser ajudada. E é isso, um beijo e até o próximo encontro. Tchau!